Olá, graça e paz. Bom estarmos juntos. Ontem sextou, hoje é sábado, de silêncio. Então eu quero falar sobre o silêncio, mas também uma lápide. Silêncio e a lápide. Para isso, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versos 50 ao 56, que nos diz assim: E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando da cruz, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Ele era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram segundo o mandamento. No sábado, silêncio. Lá na cruz, colocaram um letreiro em cima da cruz em hebraico, latim e grego, que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Sabe, uma lápide, o obituário que se publica no jornal, revistas, são as últimas palavras das pessoas ao nosso respeito. Respeito morto. A última coisa, não é a gente que escolhe, são outras pessoas que escolhem. A semana antes da gente entrar em isolamento social, eu fui fazer um passeio com meus sobrinhos. O Joaquim, que tem 6 anos, e o Isaac, que tem 10 anos. E não sei por que conversa, nós falamos de cemitério, eles disseram que não conhecia cemitério e que eles queriam ir ao cemitério. Aí o que essa tia fez? Levou a galera para o cemitério. E lá, peguei minha mãe e catei os 2 meninos e fomos para o cemitério. Eles não estavam focados na morte, eles estavam focados nos monumentos. Então eles olharam aqueles túmulos cheios de estátuas, mármore preto, e ficaram assim, com os olhos arregalados, muito suntuosos. Aí eles viram aquelas estátuas, eles viram as flores. Aí meu sobrinho, o mais velho, já perguntou assim, mas e a água? Não tem mosquito da dengue? Aí a gente explicou que não tem mais flores naturais, são flores artificiais, então não tem mais perigo da dengue ali e tal. E o que acontece é que também eles não conseguiram entender muito aquela questão das capelas, sabe? Daqueles túmulos que são como capelas. E eles ficaram chocados, nós passeamos por várias ruas dentro do cemitério e eles ficaram chocados quando a gente passou por um e que o túmulo ele tinha acabado de ser fechado e estava a data do dia que nós estávamos passando ali. Aí o Isaac pegou e falou assim: olha, vó, ele morreu hoje. Era um homem, né? Ele morreu hoje. Aí não tinha outra reação que eu tivesse ali diante da morte. E eu falei para eles: então vamos fazer uma oração aqui, vamos nos juntar e vamos fazer uma oração pela família desse homem que deve estar muito triste. E nós nos juntamos ali em oração e foi muito bom. E saímos dali com o coração cheio de paz. E eu tenho certeza que aquela família, Deus está consolando ela em nome de Jesus. Então meus sobrinhos aprenderam um pouco ali sobre a morte. Eles não entraram para aprender sobre a morte, mas aprenderam. E também sobre o silêncio que ela traz. Porque depois que o enterro termina, cada um vai para sua casa, né? Acabou aquele vozerio de um monte de gente do seu lado. Cada um vai para tua casa. Aí quando o enlutado chega na sua residência, não tem barulho, não tem ninguém. Aí vai cada um assim para um quarto, aí se fecha lá, aqui se escuta aquele suspiro profundo de quem perdeu alguém que amava muito. E eu fico imaginando que naquele sábado, que é o dia que os judeus guardam, ele não tinha som para os discípulos.
Não tinha som de pessoas caminhando para lá e para cá, não tinha som do balido dos animais. Era simplesmente o suspiro profundo, era os olhos vermelhos, a dor de se perder alguém que amava o Mestre. Tem um pastor que eu li um livro dele, e amanhã eu vou recitar uma história que ele escreveu nesse livro. E ele diz que ele foi num cemitério lá nos Estados Unidos e ele estava lendo as lápides, né? E ele ficou muito entristecido com o que uma família escreveu, deixou gravado em pedra a respeito de uma mulher. O nome dela era Grace. Grace quer dizer graça. E olha só que a família disse: dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu como viveu, sozinha. Misericórdia, Senhor. Essa mulher não teve contato com o Senhor Jesus. Ela não teve contato com aquele que fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí eu fico pensando, a família sabia disso. A família olhava para a vida delas e via como a vida dela estava amarga, sofrida. E eu fico pensando, meu Deus, será que ninguém estendeu a mão de misericórdia para ela? E ele fala no livro que é em 1887 o ano de falecimento daquela mulher. Que dor! Morreu como viveu, sozinha. Ela não conseguiu, ela não tinha esse conhecimento do relacionamento profundo com o Senhor Jesus que transforma a realidade de vida. Não sabemos muita coisa da vida dela, mas eu sei que ela não conseguiu chegar até os pés do Senhor. Ela estava vivendo um sábado de silêncio. O que isso quer dizer? Que os dias amargos são os dias amargos. Na sexta veio o sofrimento. Aí tem o sábado, que dá aquele amargo assim no fim da boca, que você ainda está digerindo o sofrimento do dia anterior. Mas só que os dias amargos, eles não podem roubar a sensação, eles não podem roubar a presença de Cristo na nossa vida. O dia amargo não pode fazer isso. Nem o dia do sofrimento, nem o dia amargo, eles não podem arrancar isso de nós. Porque senão a gente tem aquela sensação de que a mão de Deus nunca está estendida sobre nossa vida. E isso é mentira. Ela sempre está estendida. A gente já falou isso alguns dias atrás. A mão de Deus não está recolhida, não está atrofiada. Ela está estendida. O silêncio não pode roubar a certeza de que aquele que controla o universo está atuando na história, na minha história e na tua história. Olha, confia, o sábado só tem 24 horas. Ele passa, viu? Ele passa, ele não é para sempre, ele vai passar. A sexta-feira do sofrimento, sábado do silêncio, mas o domingo é vitória. Vitória. Teve um culto que o pastor Paulo Damião, lá Presidente Prudente, a igreja minha igreja mãe, né, onde eu me converti, a igreja que confiou a me mandar para o seminário, e ele estava pregando um sermão que eu me lembrei quando estava fazendo essa meditação. Ele disse, eu não consigo lembrar o texto, eu lembro só essas últimas frases que ele dizia assim: quem vive? Cristo. A ele a glória, e ao seu povo vitória, vitória, vitória. Vitória! Vitória para você, vitória para mim. Sexta-feira foi amargosa, sofrimento. Sábado, parece que o universo está em silêncio e ninguém está escutando a gente. Mas domingo, vitória, vitória, vitória. Porque a Cristo é toda a glória, toda a honra e todo louvor, porque Ele merece. Amém? Grande beijo. Muita paz.